O que vale mais para você? O livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7 diz assim: Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Essa passagem é uma passagem que Paulo relata à igreja de Filipenses. E aqui, para mim, este versículo é um dos versículos mais significantes para um cristão. E eu, em particular, me encanto com esse versículo. Para mim é um versículo que podemos dizer assim, um versículo que tem que ser colocado na cabeceira da nossa cama, porque é um versículo muito forte de um valor extremo. Eu não estou particularizando nada, eu não estou excluindo nada, mas é que para mim esse versículo me chama muita atenção e mexe comigo, porque para aqueles que não conhecem muito, Paulo foi um apóstolo de Jesus. Ele foi um cara que escreveu 70% da Bíblia. 70% dos livros da Bíblia foi escrito por Paulo. Foi um cara que foi fiel até o último suspiro da vida dele. Foi fiel a Cristo, foi fiel às Escrituras. A partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele parou tudo o que ele estava fazendo, tudo o que ele fazia para dedicar 100% a vida dele ao Evangelho. Mas antes disso, antes de tudo isso começar, ele tinha uma vida. Ele era um soldado romano, ele tinha uma estabilidade naquela época, ele era uma pessoa de muito conhecimento daquela cultura, daquele povo. Enfim, Paulo era uma pessoa de muita importância no status daquele povo, daquele país, daquela época. E para você ter uma ideia, era ele que perseguia os cristãos, ou seja, o rei, né, naquela época, chegava e falava para ele: Paulo, você tem que ir em tal lugar, e dava o decreto a ele, ele pegava as coisas dele e partia. Ou seja, ele tinha uma autoridade, ele tinha um relacionamento, uma intimidade com o rei, né? O governo daquela época. Ele fazia parte do time dos governantes daquela época. Então, assim, eu quero deixar uma pergunta para você. Como que está a sua vida hoje? Como que você tem vivido hoje? O que você precisa deixar de lado? O que você precisa se ausentar e para que você possa se entregar ao Senhor Jesus Cristo? Porque aqui ele deixa bem claro que tudo que ele tinha naquela época, que tudo que ele era, que tudo que ele fazia, ele considera insignificante. Ele deixou de lado, ele considera menos que lixo. Tem algumas versões que ele fala que considera como esterco, ou seja, considera nada de nada, né? Então, assim, para a gente analisar o quanto foi significante e o quanto é grandioso e glorioso estar na presença de Jesus Cristo. Eu falo que, assim, às vezes as pessoas perguntam: mas pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, agora você pode isso, agora você pode aquilo. Não, eu não me vejo me fazendo essas perguntas, eu não me vejo vivendo desse jeito. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma frase comigo que não importa, e a gente não pode viver na questão do que pode ou não pode, mas a gente precisa viver com um pensamento: o quanto de Jesus a gente tem dentro de nós. Não ficar se perguntando: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso ir naquele lugar, eu posso. Não. Ao invés de você se perguntar o que pode e o que não pode, se pergunta o quanto de Jesus tem dentro de você.
O quanto você tem buscado a Jesus? Talvez, assim como Paulo, a partir do momento que ele entendeu e que ele pegou para ele aquele encontro, entendeu o propósito do Senhor Jesus Cristo para a vida dele, ele deixou tudo de lado e ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha conquistado e tudo aquilo que ele tinha para ele não significava mais nada. Porque a única coisa que significa, a única coisa que é eterna, a única coisa que é para sempre, a única coisa que nos fortalece e nos faz estarmos aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele não tivesse vindo aqui, se Ele não tivesse pagado o preço dos nossos pecados, Ele pagou no nosso lugar, Ele morreu no nosso lugar, Ele derramou sangue inocente naquela cruz. Se Ele não tivesse vindo aqui, nós não estaríamos aqui hoje. E tudo isso é plano de Deus. Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui assim diz a palavra do Senhor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que todos aqueles que crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então pense nisso. Pense aquilo que tem valorizado você, aquilo que tem te prendido, aquilo que está aprisionando você, aquilo que está te enriquecendo de certa forma. Pense se realmente isso vale a pena. E a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida e fazer morada em você, todas essas demais coisas serão insignificantes e você deixará de lado. Um grande abraço e até a próxima.